Em relação assim aos outros dois filmes, se influenciou de algum modo, assim, sabe? A forma como as pessoas receberam os outros dois filmes, se teve alguma influência, assim, e também se como foi pensar esse processo de realização do Rebento, tendo feito outros filmes também. Talvez Rebento tenha sido o filme que mais me destacou, né? Sala da Onça, Poesia de Quebrada, acho que circulou por uns 14 ou 15 festivais. Imortais Fatais ficou ali meio que no vácuo de Rebento, porque Imortais Fatais eu lancei no finalzinho de 2018, estava começando a lançar Rebento também, né? Então acabou que eu meio que me dividi qual dos filmes eu vou circular. Acabei circulando mais com o Rebento. E também a sensação que eu sempre tenho é que sempre quando, não sei no próximo, né? Eu acho que eu vou ter essa certeza no próximo filme, assim. Mas sempre quando eu circulo com um novo filme, parece que eu sou sempre um estreante dentro do circuito, né? Sabe, parece que eu sempre sou uma figura nova, enfim. E sobre a recepção dos outros dois filmes ter impactado, eu acredito que sim, né? Talvez é isso, eu tenha confirmado essa teimosia de acreditar no meu feeling, acreditar na minha história, acreditar na minha harmonia, no meu conteúdo, do que priorizar alguma demanda da universidade, né? Isso já vem dos outros dois filmes, né? Sala da Onça também não era para ter 22 minutos, Sala da Onça era para ter 15, né? Eu lembro que eu apresentei na universidade e o professor nem sentiu assim que tinha 22 minutos, graças a Deus. Né? Nesse processo com Sala da Onça não foi tão traumático quanto no Rebento lá na Unijorge, assim. Mas não era para ter 22, por exemplo. E a circularidade de Sarau da Onça, assim, eu acho que foi o primeiro filme que eu fiz fora da Kabum. Foi um primeiro filme que eu comecei a circular com o festival e que eu comecei a entender esse circuito, né? Porque na Kabum eu fui apenas para um festival com Mulher de Roxo, que é um filme que eu roteirizei, e fiz fotografia também. E aí fui para um festival que sempre acolhia os filmes da Kabum, que era o Visões Periféricas, né? Então, o primeiro festival que eu fui, um dos festivais que, inclusive, sempre me recebeu. Depois de Mulher de Roxo, todos os meus filmes passaram lá, né? E, inclusive, muito carinho por Márcio. E eu acho que ter passado pelo Visões e entendido o contexto da exibição em festivais, em cinema, a recepção fora também da sessão, né, as conversas de bares, a conversa pós-sala, tenha trabalhado essa minha certeza na minha narrativa, né? E tenha construído e consolidado, principalmente, o meu viés narrativo, para onde eu quero narrar, para onde eu quero falar, que é sobre periferia, sobre as outras histórias que não contam sobre nós, né? Porque o que acontece com Sala da Onça e Mortais Fatais, assim. Mortais Fatais talvez seja dos meus três filmes um ponto fora da curva, mas ainda assim seguindo um viés narrativo que eu acredito, porque Mortais Fatais foi um filme que aconteceu por causa de um
de uma disciplina que se chama Audiovisual Direito à Cidade, né? Que a gente teve aulas durante a ocupação Luiza Maim, que existia no comércio, e a gente precisava fazer um filme sobre audiovisual direito à cidade, né? E a demanda mais fácil seria fazer um filme sobre ocupação, porque a gente estava tendo aula lá, né? Então, não foi a narrativa que eu busquei, mas foi uma narrativa que chegou a mim. Mas é isso. Das três narrativas que eu construí, são narrativas que a gente fala e que a gente traz de uma forma que não seja violenta, mais do que elas já são, por exemplo, com Imortais Fatais, né? Imortais Fatais, eu priorizo durante a montagem, inclusive até as filmagens, que a gente priorize a relação daquelas pessoas enquanto família, né? Eu acho que filmes sobre ocupação existem de montes, que fala sobre a ocupação, sobre como é violento a ação da PM, como é violento ser ou estar em situação de rua, e não que em Mortais Fatais a gente minimize isso, mas que a gente potencialize as relações de afeto que existem naquele lugar, né? Com o Salão da Onça, a mesma coisa, né? Quando a gente pensa em periferia, uma das primeiras imagens que a gente vê, sei lá, na TV ou até no mainstream do cinema, ou até em alguns filmes de festivais, por exemplo, narrativas que potencializam a violência dentro desses espaços, né? E quando a gente traz um documentário sobre a potência da poesia, de como a poesia modifica a vida daquelas pessoas, tanto dos poetas, das poetisas e da comunidade, das pessoas que vão para lá assistir, das pessoas que vão para lá assistir a poesia, também pensar esse ponto fora da curva das narrativas que são produzidas pelo mainstream, por exemplo. E rebenta a consolidação disso, né? A consolidação de eu ter recebido esse feedback dos festivais, dessas mostras e das pessoas que vão para lá e a gente conversa após filme. E Rebento, eu fui com essa energia, né? Rebento, eu lembro que ele surgiu, eu sempre falo que ele surge em três momentos, assim. Em três ou em dois, Vinícius? Vou botar três, se eu lembrar do terceiro, eu falo. Mas ele surge primeiro na Kabum, quando quando Daiane ela incentiva a gente, depois de ter passado Meninas, a construir uma narrativa sobre gravidez na adolescência, do ponto de vista dos garotos, né? Porque a gente vê, ainda assim também, dentro do cinema, que a gente sempre trata a gravidez na adolescência do ponto de vista da garota. Óbvio que talvez seja a narrativa que também mais demande também, né? Mas talvez para a gente, talvez não, eu acredito que para a gente trabalhar também paternidades, a gente também precisa colocar luz sobre essas paternidades, como é que fala? Precoces, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, isso foi em 2016, e isso voltou durante o TCC, né? Durante um momento que eu encontrei uns amigos quando eu estava andando na rua no dia de São João, e eu acabo ouvindo aquele diálogo, o diálogo do Primeira Cena, né? Onde a menina diz que está grávida e o cara fala que para ele parar de agouro, né? Ambos estavam brincando, mas a reação do garoto foi tão, tipo, de breque, assim, que eu fiquei pensando por que, mesmo durante uma brincadeira, a gravidez para os garotos é um fardo, né? Seria um fardo, na verdade, não digo nem um fardo, mas é uma questão para os dois, mas para o garoto é um fardo, né? Então, como é que a gente trabalha isso, né? E como é que a gente trabalha isso visando futuros outros que não seja repetir esses ciclos, né? Então, acho que eu acabei migrando para outras coisas, e, enfim, né? Acho que é isso, né? Eu acho que as experiências de exibição durante
durante os outros filmes que eu tive, fortaleceram esse meu viés narrativo de procurar sempre histórias que remontem outros futuros, né? Ou futuros possíveis, ou futuros que já acontecem no presente, né?